a Virgem Maria vai pisar na cabeça da serpente e o triunfo do coração dela vai acontecer. Cremos nisso ou não cremos? Cremos. Por isso que tempos de purificação, apesar de serem tempos de sofrimento, são também tempos de esperança, porque nós estamos nos aproximando do triunfo do coração imaculado de Maria. E o que será esse triunfo? Entenda isso. O triunfo do coração imaculado de Maria será esse novo Pentecostes sobre a igreja e sobre o mundo, que vai preparar a vinda de Jesus. Eu quero trazer aqui uma outra mística do mosaico da igreja, chamada Beata Conchita do México. Quem conhece ela, levanta a mão. Não é Conchita de Garabandal, é uma outra Conchita que já fez sua Páscoa e já foi beatificada pela igreja. No século XIX, no México, Jesus fez revelações à Beata Conchita a respeito de como vai acontecer esse triunfo de Deus e da igreja. E olha só o que Jesus falou para ela: aqui estou eu para defender e consolar a minha igreja, com este novo impulso. A todos os seus sacerdotes, perceba, quando Jesus vai falar a respeito desse novo Pentecostes que vai renovar a face da terra, ele começa falando sobre quem? Sobre os sacerdotes. Porque como o primeiro Pentecostes aconteceu primeiro com os apóstolos e depois com os pagãos, também o último Pentecostes vai acontecer primeiro com os sacerdotes e depois com o mundo. E os sacerdotes, renovados pelo Espírito Santo, que abrirem-se a esse novo sopro da graça pelas mãos de Nossa Senhora, terão essa missão de ser canal de graça para o mundo. Olha só o que Jesus fala: o amor salvará o mundo, e a personificação do amor é o Espírito Santo. Virá o reinado universal do Espírito Santo. Jesus está dizendo: nós entraremos num tempo que depois da purificação virá aquilo que ele chama reinado universal do Espírito Santo. Entenda isso, porque isso não é milenarismo. Houve um herege na história da igreja chamado Joaquim de Fiore. Qual que foi a heresia de Joaquim de Fiore? Ele dizia assim, que haveria 3 tempos na história da humanidade. Primeiro, um tempo de Deus Pai, o Antigo Testamento. Depois, um tempo de Cristo, que nós estamos vivendo. E depois, um tempo do Espírito Santo. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte: Joaquim de Fiore pregava, e isso a igreja condenou. Joaquim de Fiore pregava que quando chegasse no tempo do Espírito Santo, não ia mais ter igreja. A humanidade seria guiada pelos místicos e pelos carismáticos. Não precisaria mais igreja. Isso está certo? Não está. Esse foi o erro de Joaquim de Fiore. Porque, gente, vamos entender uma coisa. Quando chegar esse tempo do Espírito Santo, quando chegar esse reinado universal do Espírito Santo, que Jesus falou a Beata Conchita, não é que vai acabar a igreja. Pelo contrário, o Espírito Santo virá para conduzir a igreja à sua maior santidade, para conduzir a igreja à sua maior adoração. Então, nesse tempo do Espírito Santo que nós esperamos, sim, continuará havendo igreja, continuará tendo Papa, continuará tendo sacramentos, continuará tendo Eucaristia, continuará sendo celebrada a Santa Missa, e será o tempo de maior santidade e maior esplendor da igreja em toda a sua história, porque o Espírito Santo não afasta da igreja, o Espírito Santo leva para Cristo, o Espírito Santo leva para a igreja. Aí Jesus explica para a Beata assim: o Espírito Santo com Maria, o Espírito Santo com quem? Fará que tudo se restaure em mim, que sou o centro, e fará que eu reine
como Rei universal, fará que meu coração seja honrado em suas últimas fibras e completará as prerrogativas de Maria, esposa do Espírito Santo. Agora olha só que maravilha, o mistério que Jesus fala aqui a respeito dos sacerdotes. Jesus fala que quer transformar de fato os sacerdotes nele mesmo. Jesus fala, todos os sacerdotes, desde o primeiro até o último, eu irei transformá-los em mim. Imagina que maravilha, os padres sendo transformados espiritualmente por esse novo Pentecostes no próprio Jesus. E Jesus fala desse jeito assim, ó: esse divino Espírito Santo com a sua luz destruirá muitos erros no mundo e exaltará a igreja com sacerdotes transformados em mim, e assim fará que eu volte ao mundo neles. Entende o mistério? Sacerdotes transformados em mim, e isso fará com que eu volte ao mundo neles. Quando um sacerdote, que além de ser sacerdote, é um sacerdote que se deixa transformar por Jesus, é o próprio Jesus que está se aproximando da sua vida. E Jesus fala, olha o mistério dessas palavras, que ele voltará ao mundo nos sacerdotes transformados nele. Os padres que se deixarem transformar por esse novo Pentecostes serão os canais de graça para um mundo novo. E Jesus encerra falando assim: e esse final é preciso prepará-lo. É preciso conquistar essa vitória com oração, com lágrimas e com amor, mas sobretudo com a transformação dos sacerdotes em mim. Mas vinculei esses triunfos a uma só coisa: a consumação transformante na terra dos sacerdotes em mim. Com isso virá o reinado do Espírito Santo nas almas dos sacerdotes. E aí Jesus fala que virá à terra como que um segundo Pentecostes. As palavras de Jesus é essa: venho insistindo que é meu desejo que se consagre o universo ao Espírito Santo. Não é só consagrar a igreja ao Espírito Santo, não é só consagrar o mundo ao Espírito Santo, é consagrar o universo ao Espírito Santo. E Jesus diz, para que se derrame na terra como que um segundo Pentecostes. Que hoje nós possamos clamar sobre nós, nessa Santa Missa, esse segundo Pentecostes, que ainda não aconteceu no mundo, mas pode acontecer em nós, a nível pessoal, desde já. E sobretudo, gente, rezemos também pelos sacerdotes. Eu sei que tem pessoas aqui de muitas paróquias. Quem é que é da São João Bosco, levanta a mão. Quem é que é de outra paróquia, levanta a mão. Sempre tem aí no meio. Eu digo para você, reze pelo seu sacerdote, reze pelo seu pároco, pelos seus vigários, para que nós tenhamos de fato esse Pentecostes sacerdotal na vida dos padres. Porque nesse novo tempo que virá, o tempo do Espírito Santo, o tempo de Maria, vão haver sacerdotes santos que nós precisamos pedir na oração. Imagina um mundo cheio de Padre Pio. Imagina um mundo cheio de São João Maria Vianney. Imagina uma igreja com um monte de São José Maria Escrivá. Imagina uma igreja com um monte de Frei Gilson, com um monte de Padre Jonas, com um monte de Padre Léo. A maravilha que vai ser. Pois bem, nós precisamos obter do céu também com a nossa oração. E Jesus diz, com as nossas lágrimas, os sacerdotes santos, que serão canal de graça, de renovação da igreja e de renovação do mundo inteiro. Mas também que o segundo Pentecostes comece em nós e nos nossos sacerdotes.